Eu nunca imaginei que a última vez que eu veria o Marcos seria daquela forma, sabe? Ele sempre foi a pessoa que me dava segurança, o porto seguro onde eu sabia que eu podia me ancorar quando as tempestades da vida chegavam. Eu não estava preparada para aquilo. E mesmo agora, olhando para as fotos antigas e pensando em como ele sempre sorria, sabe, com aquele olhar carinhoso, eu não consigo entender como a vida pode ser tão cruel. O Marcos e eu tínhamos uma história longa, de cumplicidade, de amor, de altos e baixos. Mas, acima de tudo, ele era o meu melhor amigo. A pessoa com quem eu compartilhava até as menores alegrias do cotidiano. Ele era aquele tipo de homem que te fazia acreditar que o futuro seria sempre brilhante, porque ao lado dele tudo parecia possível. Eu sabia que eu o amava, mas eu acho que eu nunca soube o quanto ele significava para mim até o dia que ele se foi. Gente, ele teve câncer. E por mais que eu tenha ouvido essa palavra em tantos filmes, livros e histórias, eu nunca imaginei que ela fosse se tornar tão parte da nossa história. Quando ele começou a sentir dores no peito, pensamos que fosse algo simples. É só um mal-estar, eu dizia, vai passar. Mas, gente, não passava, não passou. O diagnóstico veio meses depois e o médico falou de uma forma tão fria que eu não sabia se eu estava sonhando ou se estava vivendo um verdadeiro pesadelo. O câncer estava em estágio avançado e ele não teve nenhuma chance. Mas Marcos foi forte, sabe? Ele nunca reclamou muito. Ele sempre dizia que queria me proteger de qualquer dor. Eu me lembro de uma noite, antes da sua morte, quando ele olhou para mim com aqueles olhos que agora estavam cansados e disse: Eu vou te deixar, mas você vai ficar bem, eu tenho certeza disso. E foi isso, minha gente. Ele sabia de algum jeito que o fim estava perto. E estava realmente, só eu que não sabia. Eu estava tão absorvida nos meus próprios medos, nas minhas próprias inseguranças, que eu não percebi nada. Eu não percebi que ele estava já me preparando para a despedida dele. A última vez que nos vimos foi no hospital. Ele estava mais fraco, mas o sorriso, gente, ainda estava lá, embora um pouco mais tímido, sabe? Ele segurou minha mão com a mesma firmeza de sempre, mas suas palavras foram mais suaves, como se ele quisesse aliviar a dor que estava por vir. Eu te amo, ele disse, e eu senti o meu coração apertar na hora. Te amo tanto. E na manhã seguinte, quando eu fui visitá-lo, ele não estava mais lá. O médico entrou no quarto com aquele olhar triste, sabe? E tudo que ele conseguiu dizer foi: Ele se foi, senhora. Era como se o chão tivesse sumido sob os meus pés, como se o mundo tivesse simplesmente parado. Eu estava sozinha, sem saber o que fazer, como respirar, como sair dali. Naquele momento eu não sabia o que fazer com essa dor. Eu não sabia como aceitar que Marcos, meu companheiro, meu amor, tinha partido. As horas passaram, mas eu não conseguia mover um músculo sequer. Apenas fiquei lá, esperando que alguém me dissesse que era um erro, que ele estava ali, acordado, esperando para vir me abraçar. Mas ele não estava lá. Ele nunca mais estaria. Após o funeral, eu recebi uma carta dele. A carta estava em cima da mesa, com o meu nome escrito à mão, exatamente como ele escrevia quando queria me surpreender. Eu abri com as mãos trêmulas e as palavras do meu amor me atingiram com a força de um golpe. Eu te amo. Eu sei que você vai sentir a minha falta, mas eu não quero que a saudade te consuma. Você é forte. Você vai encontrar a felicidade novamente, eu tenho certeza disso. E eu vou estar com você, mesmo que você não me veja. Gente, eu não conseguia acreditar no que eu estava lendo. Ele estava me dizendo que, mesmo em sua ausência, ele queria que eu seguisse em frente. E mais uma vez, ele estava pensando em mim, até no momento em que ele partia. Ele sabia que eu não estava preparada para isso, ele tinha certeza disso. Mas me deixou com a única coisa que ainda poderia me manter de pé: as suas palavras. Ele sabia que sem ele eu me sentiria completamente perdida, mas ele me deu uma razão para continuar. Sabe, eu não sei se vou ser capaz de seguir sem ele. Às vezes eu sinto que as horas passam sem sentido algum, que cada dia é uma tentativa de entender como a minha vida pode ser inteira sem ele. Mas eu sei que ele não queria que eu me perdesse nesse vazio. Então eu me esforço dia após dia, todos os dias,
para lembrar que ele me amou profundamente e que mesmo sem estar aqui fisicamente, ele vai continuar comigo de uma maneira que eu ainda não entendo completamente, mas eu sei que ele vai estar. Eu não estava preparada para perdê-lo, eu nunca estive, nunca estarei. Mas de algum jeito eu tenho que seguir em frente. E talvez o maior legado que ele me deixou, além do seu amor incondicional, foi a força para continuar. Oiê, pessoal, tudo bem? Bia, a vida não precisa ser perfeita, né, minha amiga? Ai, Bia, eu sei que você está passando por um momento muito difícil agora. E o peso da perda do Marcos ainda é algo imenso no seu coração. Não tem como mudar isso, né? Não tem como simplesmente virar a página e seguir em frente sem sentir dor nenhuma. E tá tudo bem. Essa dor é parte de quem você é agora, é normal isso. Eu só queria te lembrar de algo importante. Você, minha amiga, não precisa ter todas as respostas. Não precisa entender tudo agora. Às vezes, minha amiga, a gente só precisa dar um passo de cada vez, sem pressa. Eu sei que o Marcos foi uma parte fundamental da sua vida. E perder alguém assim, olha, é um golpe profundo. Não existe uma cura rápida para essa dor. Mas ao mesmo tempo, minha amiga, vai fazer com que essa ferida se transforme em uma cicatriz que com o tempo vai deixar de doer tanto. E esse tempo, minha amiga, não é uma competição. Vai no seu ritmo, Bia. Se algum dia você acordar e não tiver forças para sair da cama, tá tudo bem. Se o outro dia você se pegar sorrindo ao lembrar de algo engraçado que ele fez, tá tudo bem também, minha querida. A chave aqui, minha amiga, e eu sei que é difícil, é encontrar formas de seguir em frente, sem precisar deixar tudo para trás. O Marcos vai sempre fazer parte de quem você é. Ele não vai ser apagado pela dor ou pelo tempo. Ele vai ver nas memórias que vocês criaram juntos. E essas memórias, Bia, ai, minha querida, são muito preciosas. Elas são aquilo que você vai carregar no peito. E mesmo que a saudade machuque, ela também vai te lembrar de tudo aquilo que foi bom. Eu sei que é difícil imaginar o futuro sem ele. Mas, amiga, se tem algo que a vida nos ensina, é que o amor que a gente sente por alguém, olha, nunca desaparece. Ele se transforma, ele muda, mas ele sempre vai estar ali. E com o tempo, minha querida, você vai aprender a viver com essa nova forma de amor. Vai encontrar novos motivos para sorrir, novas coisas que vão te fazer sentir que a vida ainda vale a pena. E você vai ver que mesmo sem ele, você tem uma força que talvez ainda não tenha reconhecido. Então, Bia, minha amiga, o conselho que eu te dou é: não se cobre. Não se sinta pressionada a superar ou seguir em frente de uma maneira que não seja a sua. A vida, minha querida, é feita de altos e baixos. E o importante é que você não deixe de se permitir viver, mesmo que de uma forma diferente, sabe? O Marcos, aonde quer que ele esteja, vai sempre querer que você seja feliz. Ele te amou tanto, tão profundamente, e isso vai continuar te guiando, mesmo que você não consiga ver, eu te garanto. A sua história com ele nunca vai ser esquecida. E quem sabe um dia você pode olhar para trás e perceber que, apesar da dor, você também se fortaleceu. Porque no fim das contas, minha amiga, você tem dentro de si a coragem de seguir em frente, mesmo quando tudo parece impossível. Eu acredito em você, Bia. Você vai encontrar seu caminho de novo e vai ser mais forte do que você imagina. Eu tenho certeza disso. Por hoje eu fico por aqui. Por favor, me sigam nas redes sociais do canal. Os links estão na descrição desse vídeo, em todos os vídeos do canal. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E quem não for inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.